Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Letícia Lima e estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre redes de interações em paisagens urbanas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Congresso de Entomologia Online pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui hoje com vocês para falar desse tema de extrema relevância. E antes de começar com a palestra, eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação para vocês. Como eu já falei, eu sou Ana Letícia Lima, eu sou bióloga, fiz graduação no Centro Universitário Jorge Amado, em Salvador, onde trabalhei com levantamento florístico e fitossociológico de fragmentos de restinga, no litoral norte da Bahia. Fiz mestrado em Ecologia e Evolução pela Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES. Na minha dissertação de mestrado, eu investiguei a amplitude e sobreposição de nichos tróficos e temporais de populações de abelhas na Caatinga, em diferentes estações. E atualmente estou com doutorado em andamento pelo Programa de Ecologia, Teoria, Aplicação e Valores, na UFBA, Universidade Federal da Bahia, onde estou estudando a influência das ações antrópicas, com foco na urbanização, sobre as comunidades de abelhas e suas interações, com ênfase em redes ecológicas, nicho ecológico e morfometria. Ainda na UFBA, eu faço parte de 3 laboratórios: o Laboratório de Bionomia, Biogeografia e Sistemática de Insetos, o BioSis, o Laboratório de Ecologia Espacial e o Laboratório de Biodiversidade no Antropoceno, o BioDiva. Então, agora que eu já fiz essa breve apresentação sobre mim, vamos dar andamento ao tema da palestra, que, como eu já falei para vocês, é sobre redes de interações em paisagens urbanas, com foco em redes de interações mutualísticas entre animais e plantas. Então, as interações ecológicas, elas desempenham um papel essencial na dinâmica e estrutura de comunidades e também na organização, manutenção e persistência da biodiversidade. E essas interações entre animais e plantas, elas são as interações antigas, datam de 425 milhões de anos atrás e teve sua explosão por volta de 130 milhões de anos atrás, partindo de um caminho do antagonismo para o cooperativismo. Isso fica claro com o surgimento das plantas vasculares por volta de 425 milhões de anos atrás, ainda no Devoniano. Assim que essas plantas aparecem, elas começam a ser utilizadas por artrópodes e outros animais para o consumo de seus esporos, de pólen, da seiva, de pecíolo. E mais para frente, por volta de 350 milhões de anos atrás, esses animais começam a se alimentar de outras estruturas reprodutivas das pteridófitas. E então começam a comer raízes e folhas quando as coníferas aparecem por volta de 300 milhões de anos atrás. E quando teve a grande explosão das angiospermas, das plantas com flores, que deve ter ocorrido há 135 milhões de anos atrás, no Cretáceo, junto com os insetos, parece que essa interação entre plantas e animais deixa de ser somente voltada para a herbivoria e passa a ser um sistema de ajuda, de cooperação, onde floresce a polinização, a dispersão de sementes, e aparecem essas associações protetivas, como as que ocorrem entre formigas e plantas, por exemplo. Então, nós temos as interações acontecendo. Nesse sentido, as interações ecológicas, elas são a arquitetura dos ecossistemas, né? Cada espécie, incluindo os insetos, está inserida em redes de interações bióticas, como predação, herbivoria, parasitismo, competição, interações hospedeiro-patógeno e polinização. E essas interações, elas têm valor intrínseco de conservação, né? Pois desempenham um papel crucial na dinâmica de populações, na dinâmica de comunidades e na geração, manutenção e estrutura da biodiversidade. Além disso, as interações ecológicas mediam respostas ao nível de ecossistemas e influenciam a resiliência e resistência das funções e serviços ecossistêmicos às alterações no uso do solo, incluindo alterações causadas pelo processo de urbanização. No entanto, essas interações entre insetos e plantas, animais e plantas, elas podem ser sensíveis às ações antrópicas, principalmente ao processo de urbanização, pois o crescimento urbano tem efeitos profundos nos ecossistemas naturais, resultando na perda, degradação e fragmentação de hábitats naturais, no aumento de superfícies impermeáveis, bem como em efeitos ambientais associados à ilha de calor.
E esses efeitos eles podem influenciar o comportamento, a abundância, riqueza, tamanho corporal, fenologia e fisiologia e interações entre as espécies nessas comunidades, incluindo suas redes de interações. Além do mais, as áreas urbanas elas são modificações na paisagem natural com a introdução de eventos que não estavam presentes na paisagem natural, como edificações, introdução de espécies não nativas, ser humano, poluição da água, do ar, poluição sonora e luminosa, a fragmentação de hábitats e, além disso, a substituição de hábitats naturais, originais, pelos artificiais. E essas modificações na paisagem, elas vão afetar o solo, o clima, a vegetação, vão afetar os animais, a qualidade do ar, a hidrografia, e essas características vão influenciar fortemente na distribuição espaço-temporal e composição das espécies e, consequentemente, vão afetar suas interações. Assim, o conhecimento sobre como a urbanização afeta as interações entre as espécies é o componente-chave para entender como essa urbanização ela vai alterar a biodiversidade. Então, à medida que as cidades crescem e se expandem, é crucial entender como esses ambientes modificados pelo homem vão interagir com os sistemas naturais ao seu redor. Por isso, trabalhos, estudos que incluem informações sobre redes ecológicas permitem muitas vezes uma melhor avaliação dos possíveis efeitos das alterações antrópicas, das alterações de hábitat na perda de biodiversidade. E esses estudos eles têm grande potencial para auxiliar na conservação da biodiversidade. Nesse contexto, as redes de interações bióticas desempenham um papel importante na organização e persistência da biodiversidade e podem afetar a resistência dos ecossistemas às alterações na paisagem. Como essas mudanças afetam muitas espécies ao mesmo tempo, a abordagem de redes de interação vão permitir uma análise de várias espécies e de suas interações simultaneamente. Por isso, as redes de interações são descritores úteis de sistemas ecológicos e fornecem um quadro conceitual para avaliar as consequências das perturbações nas comunidades ecológicas face a essas mudanças ambientais. Então, estudos sobre redes ecológicas vão permitir uma melhor avaliação desses efeitos de mudanças de hábitat sobre a perda de biodiversidade e podem fornecer suporte para a conservação das espécies, de suas interações e desses ambientes. Mas então, o que são redes de interações? Rede de interação é a representação de um sistema composto por múltiplos elementos que estão conectados potencialmente, que podem ser descritos por meio de um grafo, que seria uma coleção de pontos e linhas que conectam esses pontos, onde os pontos representariam as espécies e as linhas as suas interações, como mostra essa imagem. Esses pontinhos coloridos seriam as espécies e essas linhas que ligam uma espécie a outra seriam as interações ocorrendo entre as mesmas. As redes mutualísticas, como de plantas e polinizadores, por exemplo, elas são representadas por meio de grafos bipartidos, compostos por pontos, que seriam os vértices. Esses pontos vão representar as espécies de animais, espécies de plantas, e as linhas vão representar as interações que estão ocorrendo entre essas espécies. A abordagem de rede tem possibilitado a identificação de padrões e processos organizadores das comunidades de plantas e polinizadores, e entre os padrões recorrentemente identificados na rede de planta e polinizador, destaca-se o padrão modular, que consiste em subconjuntos de espécies que interagem mais entre si do que com as demais espécies da rede, formando módulos de interações, como mostra essa imagem à direita. Então, essa modularidade ela representa a formação de subgrupos de espécies que vão interagir mais umas com as outras do que com as outras espécies da mesma rede. E o outro padrão encontrado é o padrão aninhado, que ocorre quando as espécies especialistas interagem com as espécies generalistas da rede. As espécies generalistas vão interagir entre si e não há interação entre especialistas. Esse padrão ele caracteriza a tendência das espécies com menos interações interagir com subconjuntos das espécies, de parceiros de espécies com mais interações na rede.
Então, o padrão alinhado nas redes de interação planta-polinizador pode influenciar a estabilidade e robustez das redes às mudanças na paisagem. As redes aninhadas, elas têm um núcleo coeso de interações assimétricas, onde as espécies generalistas interagem com as espécies especialistas, que interagem com o subgrupo de generalistas, criando assim um centro coeso e denso de interações entre as espécies. Por exemplo, plantas raras, elas vão depender de grande parte de polinizadores generalistas, que por sua vez vão depender de plantas generalistas mais comuns nas comunidades. E essas características vão proporcionar estabilidade ao sistema e respostas alternativas das espécies de plantas e de animais às mudanças ambientais. Além disso, as interações especializadas da rede, elas podem ser mais sensíveis às mudanças da paisagem do que as generalistas. E essas alterações nas características das redes podem afetar diretamente a sua robustez, que seria a sua capacidade de resistir a impactos no ambiente, sejam eles naturais ou não naturais. E até mesmo levar a extinções secundárias, perda de interações e, consequentemente, interromper importantes funções dos ecossistemas, no ecossistema. A arquitetura e a estrutura das redes mutualísticas podem fornecer informações importantes que ajudam a compreender como as espécies respondem às mudanças ambientais. Adicionalmente, através da compreensão da estrutura de redes ecológicas, é possível avaliar como essas redes são capazes de resistir à extinção de espécies em cenários que sofreram ou estão sofrendo perda de habitat ou outras influências antrópicas. Com o avanço do crescimento urbano desordenado, as interações entre as espécies elas podem ser afetadas e, por isso, é importante compreender como as espécies e suas interações reagem a essas modificações antrópicas. Então, alguns estudos foram realizados com essa temática para tentar entender como a urbanização afeta as redes de interações em ambientes urbanos, e eu vou mostrar algum deles agora para vocês. Nesse primeiro trabalho, intitulado Redes de polinizadores de plantas ao longo de um gradiente de urbanização, que foi publicado em 2013, os autores avaliaram modificações nas interações planta-polinizador ao longo de um gradiente de urbanização com base no estudo de suas relações morfológicas. Eles utilizaram uma abordagem experimental para analisar como os níveis crescentes de urbanização afetaram a estrutura e funcionamento das redes de interação planta-polinizador. Como resultados, mostraram que a urbanização não só afetou negativamente o número de interações entre os polinizadores e a comunidade vegetal, mas também a diversidade dessas interações. Eles identificaram que o contexto da paisagem influenciou significativamente o número médio de interações por rede, enquanto não detectaram nenhum impacto do contexto da paisagem no número médio de links por redes, como mostra a figura A e B. Mais precisamente, o número médio de interações entre redes de paisagens seminaturais foi significativamente maior do que em redes urbanas. Observaram ainda um menor número de interações entre a comunidade vegetal e morfotipos de polinizadores, como moscas e abelhas solitárias, por exemplo, juntamente com um grau maior de generalismo desses grupos. Isso impactou diretamente a estrutura das redes planta-polinizadores, e eles mostraram que, então, para resumir, esses polinizadores em paisagens urbanas se tornam mais generalistas do que em ambientes naturais. Além disso, nas redes urbanas, a uniformidade de interação foi alta, o que poderia estar ligado, nesse caso, ao maior generalismo de abelhas solitárias e de outros animais da rede. E também observaram que a diminuição significativa no sucesso reprodutivo do grupo morfológico de plantas, que eles caracterizaram de flores abertas. Isso nos habitats urbanos. E o aumento do generalismo de insetos visitantes de flores abertas nesse estudo pode também ter contribuído para essa diminuição prevista no sucesso reprodutivo das plantas deste grupo de flores abertas. Então, os autores discutem que as visitas realizadas por espécies polinizadores generalistas são frequentemente menos eficazes do que as visitas realizadas por polinizadores especialistas. Em geral, o nível mais alto de especialização leva a um melhor sucesso de polinização,
devido à maior constância dos insetos nas flores e maior quantidade de remoção e transferência de pólen. Nesse experimento, o baixo índice reprodutivo para o grupo morfológico de flores abertas pode indicar até que ponto o sucesso reprodutivo potencial desse grupo poderia ser afetado pela urbanização. Então, os autores concluíram que tanto os polinizadores com aparelhos bucais curtos, quanto as espécies de plantas com flores abertas, parecem especialmente sensíveis ao aumento da urbanização. Nesse outro artigo, intitulado A Urbanização e a Intensificação Agrícola Modulam a Estrutura e a Robustez da Rede Planta-Polinizador, esse artigo foi publicado em 2023. Nele, os autores tiveram o objetivo de analisar a estrutura das redes planta-polinizador ao longo de um gradiente de urbanização e intensificação agrícola em escala paisagística, isso em diferentes estações, para avaliar o efeito da extinção de espécies na robustez da rede através de um modelo de coextinção estocástica. No geral, eles esperavam que as probabilidades de coextinção das redes planta-polinizadores fossem modificadas pelo tipo e intensidade do uso da terra. Então, como resultado, descobriram que a estrutura da rede planta-polinizador variou em diferentes tipos de paisagem e entre as estações, e que as redes urbanas tinham uma conectância menor, uma densidade de ligação ligeiramente maior e eram menos especializadas. Encontraram também que o aumento da urbanização foi correlacionado positivamente com o aumento da riqueza de espécies de plantas e de animais polinizadores, contribuindo para redes mais simétricas. A intensidade do uso da terra diminuiu a riqueza de espécies tanto para plantas quanto para polinizadores, levando a redes mais estreitamente conectadas e aninhadas. Assim, os autores discutiram que, como previsto, o tipo e a intensidade do uso do solo à escala da paisagem modificaram a estrutura da rede planta-polinizador e, em menor grau, a sua robustez. Eles concluíram, com esses resultados, que os gradientes de urbanização e a intensificação do uso da terra modificam profundamente a estrutura da rede planta-polinizador. E a nível de espécies, a força de interação de uma espécie com outras na rede aumentou a robustez contra a extinção, mostrando que organismos generalistas altamente ligados representam uma influência estabilizadora nas redes mutualísticas. A análise desse artigo destaca a complexa interação entre o uso da terra, a montagem de redes e a robustez da comunidade e a perda de espécies. Nesse outro artigo, intitulado As interações planta-polinizador nos neotrópicos são afetadas pela urbanização e pela abelha invasora Apis mellifera, que foi publicado em 2024, os autores tiveram como objetivo avaliar como a estrutura das redes de interação planta-polinizador mudou ao longo de um gradiente de urbanização em 6 cidades brasileiras. Nesse estudo, eles esperavam que as paisagens urbanas influenciassem as propriedades das redes de várias maneiras. Em primeiro lugar, devido à diminuição observada na riqueza de abelhas com o aumento da urbanização, levantaram a hipótese de um aumento na conectância e na uniformidade da rede de interação. Em segundo lugar, hipotetizaram uma rede dominada por espécies abundantes e generalistas, diminuindo assim a especialização complementar e a modularidade da rede. E, em terceiro lugar, avaliaram as mudanças na centralidade de 2 importantes espécies nas áreas urbanas de abelhas, que seria a Apis mellifera, uma espécie exótica, e a Trigonia spinipes, uma espécie nativa. Essa figura ela representa o diagrama da rede planta-polinizador em todas as áreas estudadas pelos autores. A parte superior da rede do diagrama representa os gêneros de abelhas e a parte inferior as famílias botânicas. Cada cor do círculo representa um táxon e essas linhas representam as interações entre as espécies. Como resultado, descobriram que a conectância e a uniformidade da interação da rede aumentaram com a urbanização, provavelmente devido à perda de espécies de abelhas nessas áreas. A especialização complementar e a modularidade não foram afetadas pela paisagem urbana, e a centralidade de proximidade de Apis mellifera aumentou com o aumento da cobertura impermeável, reforçando a hipótese de que espécies invasoras e supergeneralistas são geralmente mais centrais em áreas urbanas.
Em contraste, a centralidade de Trigonis pinnipes, a espécie nativa, diminuiu com o aumento da urbanização, sugerindo uma diminuição na importância dessa espécie para a rede à medida que as áreas urbanas se tornam mais densas, o que mostra que espécies nativas podem sofrer mais com o efeito da urbanização do que as espécies exóticas. Os autores discutem ainda que, conforme hipotetizaram, a conectância aumentou com o aumento da urbanização, indicando que a maioria dos polinizadores está interagindo com a maioria das plantas disponíveis em áreas com cobertura impermeável. Então, discutem que a perda de espécies pode levar a um aumento na conectância da rede nessas áreas urbanas e que a presença de espécies generalistas pode contribuir com esse aumento. Discutem ainda que alguns trabalhos citam que é atribuído um papel estabilizador à conectância, no qual redes mais conectadas podem ser funcionalmente mais robustas, diminuindo potencialmente a sua fragilidade à medida que a urbanização avança. Porém, outros trabalhos argumentam contra esses mecanismos, sugerindo que redes altamente conectadas tinham maior probabilidade de sofrer cascatas de extinção. Assim, não há provas empíricas suficientes de uma relação geral entre a urbanização e a conectância. A uniformidade da interação também aumentou com o aumento da urbanização nesse estudo, assim como no outro que eu mostrei anteriormente. Isso pode ser explicado por uma maior generalização da dieta das abelhas, se alimentando de todos os recursos disponíveis, juntamente com a diminuição de espécies nessas áreas urbanas. E a predominância de espécies generalistas estava relacionada com maior uniformidade da interação nas redes de polinização de plantas ao longo do gradiente. Isso pela ampla tolerância ambiental e baixa especificidade alimentar, sendo que esses animais podem se mover facilmente pela paisagem, explorando uma vasta gama de recursos. E essa homogeneização das interações pode reduzir a resiliência das interações na rede e afetar a eficiência de funções ecossistêmicas, uma vez que a perda de interações especializadas pode ter efeitos cascatas na manutenção de algumas espécies de plantas. Como conclusão desse artigo, os autores mostram que as redes de interações planta-polinizador tornam-se simplificadas à medida que a urbanização aumenta, e que a abelha, a invasora não nativa Apis mellifera, ela domina as interações da abelha-planta em áreas urbanas, nas cidades, tropicais, e então sugerem que para melhorar a conservação dos insetos nas cidades, recomenda-se o plantio de espécies de plantas nativas e o manejo dessas plantas, dessas espécies invasoras. Nesse slide eu coloquei outros trabalhos que tratam das redes de interação em áreas urbanas. Não vou detalhar os resultados, até porque não tenho muito tempo. Coloquei só para vocês saberem que existem outros estudos que focam nessa temática. Aqui eu coloquei outros trabalhos, e sendo que algum deles, vale ressaltar que algum deles tratam de pontos positivos, onde relatam que espécies conseguem se adaptar ao ambiente urbano e até aumentar sua abundância e riqueza, principalmente em comparação com áreas agrícolas. Outros estudos trazem resultados neutros, de que a urbanização ela não afeta a estrutura das redes de interações ou não afeta a abundância e riqueza das espécies, e outros trazem pontos negativos da expansão urbana sobre as redes de interações, já que a urbanização diminui a disponibilidade de recursos, tanto para alimentação quanto para nidificação, dentre outros fatores, mostrando uma redução da abundância, na riqueza, diversidade de espécies de animais e modificando assim a estrutura das redes de interações, as deixando menos robustas à extinção em ambientes urbanos em comparação com ambientes naturais. Com isso, é importante que os pesquisadores, ao realizar estudos nessa temática, avaliem os grupos funcionais desses animais para estudar esses efeitos da urbanização sobre suas redes de interações, porque cada grupo tem necessidades diferentes para se adaptar a mudanças ambientais, principalmente a mudanças não naturais, como a urbanização, que cresce muito rápido. Então, cada grupo vai ser afetado de formas diferentes pela urbanização. Alguns conseguem se adaptar e sobreviver nos ambientes, e outros não. Isso vai depender de suas necessidades e tolerâncias.
Por isso, estudos que incluem informações sobre redes ecológicas vão permitir muitas vezes uma melhor avaliação dos possíveis impactos, das possíveis alterações de habitat na perda de biodiversidade. Considerar as interações entre plantas e polinizadores vai permitir uma melhor compreensão da estrutura e dinâmica desses sistemas. Além disso, esses estudos têm grande potencial para auxiliar na conservação da biodiversidade, já que modificações não naturais na estrutura da paisagem, como a perda e fragmentação de hábitats, proveniente muitas vezes do processo de urbanização, podem isolar populações e perturbar comunidades biológicas, afetando a sobrevivência das espécies e alterando o complexo conjunto de relações entre plantas e polinizadores nessas comunidades. Em última análise, a urbanização leva à criação de novos ecossistemas que representam novas características abióticas e bióticas e é um desafio para muitos organismos, incluindo os insetos. Somente as espécies que são capazes de enfrentar ou se adaptar a esse novo conjunto de condições urbanas, que muitas vezes é desafiadora, para sobreviver nas cidades. Além do mais, estudos também demonstram que as respostas à urbanização são características específicas. As áreas urbanas poderiam beneficiar espécies que nidificam em cavidades pré-existentes, de corpo pequeno, generalistas e também exóticas, como algumas espécies de abelhas que apresentam essas características, como também podem prejudicar grupos de espécies que nidificam em troncos de árvore, no solo, as espécies mais especialistas e nativas, como algumas espécies de abelhas oligoléticas, por exemplo, que são mais especialistas, visitando poucas espécies de plantas. Então, elas precisam de espécies vegetais que forneçam os recursos que necessitam para ocorrer e se manter nesses ambientes urbanos. E essas plantas precisam estar nesses ambientes para suprir a necessidade dessas abelhas. Então, no geral, os efeitos da urbanização sobre os insetos vão variar e são altamente dependentes dos requisitos ecológicos, da história de vida, características funcionais do grupo taxonômico estudado, escala espacial da investigação, região geográfica e também da intensidade das mudanças no uso do solo urbano. Alguns estudos, como o de Wilson e Jamielson, que eu coloquei no slide, foi publicado em 2019, os autores discutem esses aspectos funcionais ao avaliar os efeitos da urbanização sobre as espécies. No caso desse artigo, os autores avaliaram esses aspectos sobre as abelhas. Apesar dos efeitos negativos da expansão urbana sobre as interações, no âmbito do debate sobre o declínio da biodiversidade, assume-se que as áreas urbanas elas podem conter um potencial para promover a biodiversidade, e, em particular, fragmentos de hábitats seminaturais representados no ambiente urbano por parques, jardins e outras manchas verdes, podem manter diversas composições vegetais, servir de habitat, de refúgio ou corredores ecológicos para as espécies e podem suportar interações ecológicas e cumprir vários serviços ecossistêmicos, incluindo a polinização, o que pode beneficiar os animais que habitam essas áreas urbanas, incluindo a população humana. Assim, as cidades elas podem conter um grande número de espécies, incluindo insetos nativos e alguns grupos taxonômicos que são capazes de explorar com sucesso esses ecossistemas urbanos, incluindo as abelhas. Em certos contextos, as cidades podem apoiar os polinizadores, proporcionando refúgio da intensificação agrícola, e isso mostra como é importante conservar as áreas verdes existentes nos ambientes urbanos, e é preciso que essas áreas elas apresentem um grau de conectividade para que essas interações continuem acontecendo, já que as populações de animais precisam de habitat adequado para sobreviverem e permanecerem no ambiente, nesses habitats urbanos. Assim, jardins particulares ou parques urbanos com plantas diversas, de preferência nativas, e desenhados para proporcionar alimento e refúgio e abrigo todo ano, podem ajudar a sustentar essas populações de polinizadores, como já foi mostrado em alguns estudos para abelhas sociais e também solitárias. Além do mais, as áreas urbanas podem abrigar maior diversidade floral em comparação às áreas rurais, dominadas pela agricultura intensa.
Assim, a seleção de espécies de plantas em ambientes urbanos pode melhorar a conservação dos polinizadores urbanos. Dessa forma, compreender as interações no contexto urbano e descobrir quais dessas plantas suportam as redes mutualísticas pode ter consequências importantes para a conservação de espécies e serviços ecossistêmicos nesses ambientes, já que os polinizadores têm grande importância ecológica e socioeconômica. Nesse contexto, os polinizadores são espécies-chave das quais a persistência de grande número de espécies depende. Eles são essenciais no ciclo reprodutivo da maioria das plantas com flores e, por consequência, na manutenção do próprio ecossistema, pois sustentam populações de plantas que outros animais precisam para se alimentar ou para se abrigar. Se os polinizadores desaparecerem, o efeito na saúde e viabilidade das populações de plantas pode ser bem desastroso. Além disso, a alimentação e a economia da espécie humana ficará bastante prejudicada, já que a maior parte, mais de 78% das plantas utilizadas para a produção de alimentos, só no Brasil, é dependente do serviço ecossistêmico de polinização realizados por animais, principalmente pelas abelhas, que dependem das flores, dos recursos florais para sua sobrevivência, tanto para a alimentação quanto para a nidificação, tendo desta forma estabelecido relações estreitas com as angiospermas ao longo de sua evolução. A dependência das abelhas em relação aos recursos florais e suas adaptações morfológicas e comportamentais permite que esses insetos visitem vários tipos de flores e atuem como polinizadores efetivos de grande número de espécies de plantas, além de serem os polinizadores primários de muitas espécies agrícolas e nativas. Então, os polinizadores agregam valores altos com a produção de frutos, sementes e maior produtividade de um modo geral, além de promoverem a estabilidade dos ecossistemas, à medida em que garantem a produção de frutos que alimentam uma gama enorme de outros animais. Sendo que os animais polinizadores são componente-chave na manutenção da biodiversidade global, pois fornecem serviço ecológico imprescindível e, portanto, são fundamentais na manutenção das comunidades naturais. Entretanto, a preservação de polinizadores requer a conservação de hábitats naturais, com locais adequados e materiais adequados para a nidificação, com recursos alimentares diversificados, constituídos, por exemplo, por espécies fornecedoras de pólen, néctar, óleo e resina, já que a sobrevivência das espécies e suas interações depende da qualidade de habitat, da disponibilidade de alimentos e, para a maioria das espécies, da capacidade de se moverem pela paisagem, sendo um movimento necessário para atividades diárias de forrageamento, descanso e abrigo, como migrações periódicas para a reprodução, para evitar ambientes desfavoráveis e também para a dispersão de sementes. Algumas possibilidades de aumentar a riqueza e abundância de polinizadores em áreas urbanas. Para isso, é preciso que esses animais tenham proximidade dos recursos florestais, que as áreas de nidificação e de recurso alimentar estejam dentro da capacidade de voo dessas espécies, e é preciso que as espécies em áreas urbanas tenham maior proximidade com áreas residenciais do que com áreas industriais e comerciais, que podem ser mais prejudiciais às espécies e suas interações. Para finalizar, de maneira geral, o processo de urbanização promove a perda da riqueza e abundância de espécies e a redução da complexidade dos hábitats, sendo que plantas são removidas do ambiente, diminuindo consideravelmente a disponibilidade de recursos alimentares que vão atrair e manter a fauna de polinizadores. O solo impermeável também fica indisponível para as plantas e para os polinizadores e outros animais. Contudo, com um planejamento urbano cuidadoso e amigável aos polinizadores, as áreas verdes urbanas podem atrair grande diversidade de espécies e, portanto, contribuir para a conservação da fauna e flora local. Outro ponto importante a ser abordado é que estudos sobre redes ecológicas permitem uma melhor avaliação dos efeitos de mudanças de hábitat sobre a perda de biodiversidade e podem fornecer suporte para a conservação das espécies, de suas interações e desses ambientes, já que as paisagens urbanas são ecossistemas dinâmicos, onde a interação entre seres humanos e a natureza desempenha um papel crucial. Então, compreender as redes de interações ecológicas nesses ambientes é fundamental
para promover a coexistência sustentável entre o desenvolvimento urbano e a conservação da biodiversidade. Além disso, o entendimento da arquitetura das redes de interação e como as mesmas são afetadas por distintos tipos de alterações antrópicas, incluindo a urbanização, é o primeiro passo para a conservação das espécies, pois permitem muitas vezes uma melhor avaliação dos possíveis efeitos das alterações de hábitat na perda de biodiversidade. Além do mais, é importante investigar mutualismos planta-polinizador em um contexto de redes de interações, quando se tratar de conservação, já que a restauração das interações críticas garantiria a sobrevivência a longo prazo de espécies particularmente vulneráveis, sendo que a perda de polinizador não afeta apenas as plantas, que fica com sua produtividade aquém do seu potencial, mas também a manutenção de outros animais que dependem de frutos e sementes para sua sobrevivência. Sendo assim, temos que aproveitar essa chance para propor estratégias de mitigação dos impactos ambientais e reverter o declínio das populações de polinizadores, que são espécies-chave no ecossistema. Portanto, a conservação das interações entre plantas e polinizadores em ambientes urbanos é crucial para garantir a reprodução das plantas, a produção de alimentos e a manutenção da biodiversidade. E isso requer a implementação de políticas de planejamento urbano que promovam a criação de hábitats ecológicos e a conservação das áreas verdes já existentes nesses ambientes urbanos, além do uso de práticas de paisagismo sustentável que venham a favorecer a diversidade de plantas nativas e o florescimento ao longo do ano, garantindo a presença constante de recursos para os polinizadores, pois proteger esses animais e suas interações em ambientes urbanos é muito importante devido à sua grande importância ecológica e socioeconômica para a população humana e também para o equilíbrio do ecossistema. Então, espero que essa palestra tenha fornecido insights valiosos sobre esse tema complexo que são redes de interações planta-animal em ambientes urbanos e inspirado ações para criar cidades mais verdes e resilientes no futuro. Quero agradecer às pessoas que assistiram à palestra e, novamente, agradecer ao Congresso pelo convite. Muito obrigada pela atenção.